Queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 3, é o versículo de número 11. Louvamos ao Senhor por sua bondade, por sua misericórdia, por sua graça e por sua compaixão. Adoramos ao Senhor pela oportunidade de estarmos na sua casa, na sua santa presença. Todos encontraram? Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 3, versículo 11. Está escrito assim: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Podeis vos assentar, queridos irmãos. Esta é a palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração. E não serei infiel ao meu Deus, mudando o texto que Ele determinou. Queridos irmãos e irmãs, observando o cenário da nossa congregação, nós vemos que muitos irmãos, muitas irmãs, muitos jovens, adolescentes, irmãos de meia idade, senhores, senhoras, têm demonstrado um desejo ardente de serem batizados no Espírito Santo. Esta bênção, esta promessa que o Senhor Deus fez, que Jesus confirmou e operou em favor da sua igreja, o batismo no Espírito Santo. Todos que aqui estão, que são estudiosos da palavra do Senhor nosso Deus, conhecem de cor e salteado esta passagem bíblica. Eis aqui o testemunho público que ficou para a eternidade, o testemunho do profeta João Batista. Profeta João Batista. De todos os profetas, imaginem os irmãos, todos os profetas que existiram em Israel, o Senhor Jesus, Ele testificou dizendo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo 24 até o versículo 28, Jesus testificou dizendo, está escrito assim a palavra de Deus: E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saístes para ver no deserto uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas o que saístes a ver? Um profeta. Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher
não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele é a fiel testemunha de Deus Pai, aquilo que ele fala é a verdade. Jesus disse que João Batista é o maior de todos os profetas. Jesus disse que João Batista é maior no sentido não de operações de milagre, mas aquilo que ele anunciou, aquilo que ele vivenciou, a oportunidade que ele teve de contemplar o Messias, de viver na mesma época do Messias, os outros profetas de Deus não tiveram. Moisés viu Jesus de longe, Abraão viu Jesus de longe, todos os demais profetas viram o Jesus de longe, de forma poética, profética, através de revelações de Deus. Eles falaram a respeito de Jesus, mas falaram de longe. Mas João não. João anunciou a respeito de Jesus, e João viveu no mesmo período que Jesus. João teve a oportunidade de pregar e ter Jesus no auditório. João teve a oportunidade de batizar o próprio Jesus. Louvado seja Deus por isso. E este profeta, João Batista, ele, entendendo a sua posição no reino, nós, irmãos, precisamos entender a nossa posição no reino. Eu não posso querer ser maior do que aquilo que Deus determinou que eu venha a ser. Eu não posso querer ocupar uma posição maior do que aquela que o próprio Deus determinou que eu venha a ocupar no reino. João, entendendo a sua posição, quando ele estava no auge do seu ministério, muitas pessoas vindo para ouvir a sua pregação, a pregação do arrependimento, a pregação da conversão, a pregação da mudança de vida, a pregação do juízo de Deus. Muitas pessoas vinham de longe para ouvir a mensagem de João, e João não estava em Jerusalém, João não estava trabalhando no templo, não. João estava no deserto da Judéia, João estava junto ao rio Jordão, João estava em um local inóspito e impróprio para a realização do ministério segundo a ótica humana. Mas quando um homem, uma mulher é canal de Deus na terra, quando um homem e uma mulher está cheio de Deus na terra, aonde quer que ele esteja, que ele abra a boca e comece a pregar, as pessoas começam a vir, porque o Espírito de Deus é quem traz as pessoas. O Espírito Santo sempre vai trazer as pessoas para ouvir a sua palavra. O Espírito Santo sempre vai tocar no coração do homem sedento. O Espírito Santo sempre vai tocar no coração da mulher faminta pelo pão vivo que desceu do céu, que é a palavra de Deus. Quando eu estava ali, congregando no Conjunto Parigô de Souza, em Londrina, eu sempre usava uma figura para ilustrar isso aos irmãos ali. E eu dizia aos irmãos, com todo respeito àqueles que moram, que vivem naquele lugar, mas eu dizia aos irmãos: o Conjunto Remital em Londrina é o conjunto mais bonito da cidade? Todos diziam: não é. E de fato não é. Londrina tem lugares muito lindos, maravilhosos, que enchem as vistas. Poderíamos falar da Gleba Palhano, por exemplo. Poderíamos falar da beira do Lago Igapó. Mas eu dizia aos irmãos: então por que, irmãos, neste conjunto que às vezes não é o mais bonito da cidade, mas ali tem um restaurante muito conhecido, e pessoas de toda Londrina, de toda a região, vêm para aquele restaurante. Aos domingos, as ruas ao entorno daquele restaurante ficam cheias de carro.
E eu dizia para os irmãos: por que então que as pessoas vêm para este lugar? E todos respondiam de forma unânime: eles vêm para este lugar por causa da comida boa que ali é servida. E semelhantemente, irmãos, na área espiritual, quando um homem, quando uma mulher está cheia de Deus, fazendo a obra de Deus, ele não precisa estar nos melhores lugares, ele não precisa estar nos pontos mais estratégicos, mas quando ele faz a obra de Deus, o Espírito de Deus trabalha através da vida dele, e uma pessoa vem e se alimenta da palavra, e aquela pessoa comenta com mais alguém, e mais alguém comenta com outro, e de repente tem uma multidão ali, não por causa do homem, não por causa do lugar, mas por causa do pão vivo que desceu do céu, a palavra de Jesus Cristo, o nosso Senhor. As pessoas vinham ouvir João, as pessoas se aproximavam de João. João estava no auge do ministério, irmãos. João, com certeza, ele era homem igual a nós, não era um anjo na terra, não, era um homem igual a nós. Com certeza o inimigo várias e várias vezes tentou João. Com certeza o inimigo várias e várias vezes usou pessoas para chegar em João e dizer: João, mas que mensagem tremenda, mas que pregação maravilhosa, olha, João, como o povo te ama, olha, João, como o povo se aproxima de você. Com certeza, irmãos, o inimigo trabalhou várias e várias vezes para tentar João. Mas quando João está no auge do ministério, João deixa bem claro dizendo: em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, aleluia, aleluia, aquele que vem após mim. É interessante e louvado seja Deus, porque nós temos 4 evangelhos, e cada evangelista vai narrar os acontecimentos com uma ótica exclusiva, especial. É interessante que você pega Mateus, e Mateus vai narrar as palavras de João dizendo: aquele que vem após mim. Mas quando você vai para o evangelho de João, capítulo 1, versículo 27, João vai narrar o mesmo acontecimento, só que por uma outra ótica. João vai dizer assim, João o evangelista, falando de João o Batista, o profeta, ele vai descrever o seguinte: este é aquele que vem após mim e que é antes de mim, aleluia, do qual eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália, aleluia. Enquanto Mateus vai narrar as palavras de João, fixando-se no fato de João ter falado: ele vem após mim, o evangelista São João vai dizer que João Batista também disse, ele vai complementar, não é choque, não é contradição, não é um complemento, ele vai complementar dizendo que João Batista disse que Jesus é antes dele, aleluia, 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 louvado seja o Senhor Deus. E realmente, irmãos, Jesus, ele é antes de João Batista. Por quê? Porque Jesus não foi criado, Jesus ele próprio é o criador de todas as coisas. Então Jesus é antes de João Batista. Jesus ele faz algumas declarações, e eu quero compartilhar com os irmãos. Em João capítulo 8, versículo 56 até o versículo 58, Jesus vai dizer assim: vosso Pai exultou por ver o meu dia, viu e se alegrou. E aí eles disseram-lhe, pois os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Aí no versículo 58 Jesus diz: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou, aleluia,
e é este eu sou que está no nosso meio nesta noite. É este eu sou que eu estou pregando aqui aos irmãos nesta noite. Aquele que é desde a eternidade em eternidade, aquele que não tem princípio, não tem fim, aquele que criou todas as coisas, aquele que prevalece sobre todas as coisas, que mantém todas as coisas pela força do seu poder. Aleluia. Eu sou, aleluia, aleluia. Este mesmo evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 3, está escrito assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Você pode adorar a Ele nesta noite. É Ele que nós estamos reverenciando nesta noite. É Ele que nós estamos adorando nesta noite. O Criador de todas as coisas, o Criador do universo, o Criador do homem, dos anjos, o Criador dos céus e da terra. É Ele que nós estamos adorando nesta noite. Aleluia. Churamanda Calabahaya. Aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. João tinha razão em dizer: Ele é antes de mim, e Ele permanecerá depois de mim. Ele é eterno, aleluia. É este Jesus que a igreja adora, é este Jesus que a igreja reverencia, é este Jesus que tem nas suas mãos todo o poder nos céus e na terra, e está aqui nesta noite para abençoar o seu povo no Jardim Silvino. Louvado seja o nome dEle. Aleluia. Aleluia. Ainda, irmãos, para nós encerrarmos esse tópico, quando você pega a carta aos Hebreus, eu não vou me prender a isso para nós ganharmos tempo, mas se você pegar a carta aos Hebreus capítulo 1 versículo 4, depois capítulo 2 versículo 2, versículo 3, depois o capítulo 3 versículo 3 até o versículo 6, depois o capítulo 4 do versículo 15 até o versículo 14 até o versículo 15, você vai ver que o escritor aos Hebreus, ele relata dizendo que Jesus é superior aos anjos, que Jesus é superior a Moisés, que Jesus é superior aos sacerdotes e ao próprio sumo sacerdote de Israel naquele período. Jesus é superior a tudo, aleluia. Jesus é superior ao governo atual. Jesus é superior aos governantes da terra. Jesus é superior aos demônios. Jesus é superior ao próprio diabo. Tudo está debaixo dos pés do nosso Deus, do nosso Cristo, do nosso Senhor, aleluia. Aleluia. João diz: Ele vem, aleluia, Ele é antes de mim, e Ele vem após mim. E João diz: Ele, Mateus capítulo 3 versículo 11, Ele é mais poderoso do que eu. Aleluia, aleluia. Aleluia. Pobre é o homem, pobre é a mulher, que quando no auge do seu ministério começa a pensar ser alguma coisa. Pobre é o governante, que no auge do seu governo pensa ser alguma coisa. A história nos mostra Faraó no Egito, Nabucodonosor na Babilônia, os reis, todos eles passaram. A história nos mostra que ninguém está acima de Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. João, no auge do ministério, quando todo mundo se aproximava dele, quando todo mundo admirava ele, ele pega a glória que as pessoas endereçam a ele e ele reverte para Jesus. Aleluia. Irmão e irmã, todos nós que cooperamos, todos nós que fazemos a obra de Deus, às vezes ao descer de uma tribuna como essa, nós recebemos algum amigo, algum irmão que por vezes na humildade, na simplicidade, vem nos elogiar. Irmão, mas que mensagem abençoada. Glória a Deus, irmãos, ao Senhor Jesus seja a honra,
seja a glória. Você canta, você prega, enderece a Jesus a honra e a glória. Você dirige, você administra, você realiza, você trabalha, enderece a Jesus toda a honra e toda a glória. Aleluia, aleluia. Nós estamos vendo, irmãos, acontecer no nosso país um orgulho tomar conta do coração de muitos homens e mulheres que fazem a obra de Deus. Isto é obra do diabo. Isso é Satanás tentando o homem para ele cair, e também na queda dele levar através do escândalo muitos outros. Todos nós que realizamos a obra de Deus, ao ser tentado, devemos fazer como João. Eu não sou nada. João, você é profeta? Não, eu não sou profeta. João, você é o Messias? Também não. O que você é então, João? Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Uma voz não tem como ser apalpada, uma voz não tem como ser vista, uma voz simplesmente é ouvida. Aleluia. Deus está procurando homens e mulheres aqui no Jardim Silvino que aceitem, que queiram ser apenas uma voz clamando no deserto, uma voz clamando no deserto, ser usado por Jesus Cristo nesta última hora da igreja na terra. Aleluia, aleluia. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Aleluia. João é comparado a Elias. Jesus falou a respeito de João dizendo que ele é o Elias que haveria de vir. João é comparado a Elias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Por favor, irmão, coloca para nós o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 80. Eu gosto muito desta passagem bíblica. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 80. Está escrito assim: e o menino crescia, falando de João na sua infância e juventude. E o menino crescia. É natural dos meninos crescerem. É natural crescer. É natural crescer fisicamente. É natural crescer no ministério. Às vezes, irmãos, eu olho para trás e me lembro lá do Conjunto Semíramis. Ezequiel era pastor lá na época. Quando eu era apenas um menininho, envergonhado pelos seus próprios pecados, que sentava lá no meio da igreja, tímido ao extremo. Quem me conhece na minha infância sabe, os irmãos ali da Assembleia de Deus em Alvorada do Sul, os mais antigos sabem, para dar um bom dia para alguém morria de vergonha, andava só de cabeça baixa, muito tímido. Mas é natural crescer. Quando você aceita Jesus, vem para Jesus, é natural crescer. E está escrito que o menino crescia e se robustecia, quer dizer, se fortalecia, né, em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Se você ver, o Senhor Deus falou a mesma palavra a respeito de Elias. Elias, se esconde, fica escondido até o dia em que eu te mandar que você venha se mostrar a Israel. É muito, os paralelos são muito semelhantes entre Elias e João. E falando agora, para nós encerrarmos este tópico, não foi João que se mostrou a Israel porque ele quis se aparecer, ele quis se mostrar, mas o próprio Deus. João era de família sacerdotal, não era para João estar no deserto, era para João estar servindo no templo ou em alguma sinagoga esparramada pelo país e pelos países em volta de Israel. Não era para ele estar no deserto, mas tem situações, irmãos, aleluia, tem situação, irmão, que Deus vai tirar da onde era para você estar e vai te esconder em um deserto.
E eu falo para pessoas nesta noite aqui que estão no deserto, e não estão no deserto porque elas quiseram estar no deserto, estão no deserto porque o Espírito de Deus as levou para o deserto. Mas assim como na vida de Jesus, o mesmo Espírito que leva para o deserto é aquele que traz de volta do deserto. O mesmo Espírito que diz se esconde é aquele que diz agora se mostra porque eu vou usar, agora se mostra porque eu vou trabalhar através da sua vida. E eu sinto a graça de Deus sobre a minha vida para dizer a alguém nesta noite: eu estou te chamando agora, se mostra a Israel, se envolva com a minha obra, que eu vou usar você para a glória do meu próprio nome. Quantos acreditam assim? Adore o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vem que eu vou te usar. Se mostra que eu vou te usar. Mas eu vou te usar para quê? Para você apontar para Cristo. João foi usado para apontar para Cristo. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas Ele é. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas Ele faz, Ele pode, Ele é. Ele é, aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Esta Assembleia de Deus ainda crê que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo? Esta Assembleia de Deus é a mesma fundada por Daniel Berg e Gunnar Vingre. Esta Assembleia de Deus ainda acredita nos dons espirituais. Esta Assembleia de Deus ainda acredita que em um culto como esse, Jesus pode pegar você, aleluia, mesmo sem você pedir, mesmo sem você ter pago preço algum. Esse negócio de pagar preço é uma bobagem. Jesus faz quando Ele quer e como Ele quer, e a honra e a glória pertencem somente a Ele. Esta igreja crê ainda que Jesus batiza com o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Ele vos batizará, Ele vos batizará. É uma certeza, é uma convicção, irmãos, é uma certeza incondicional. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo, irmãos, como nós somos dependentes do Espírito Santo. Como o povo de Deus em todas as eras é dependente do Espírito Santo. Quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos homens e mulheres simples, humildes, que não estudaram um curso teológico, que não tinha família sacerdotal, homens e mulheres do povo simples, mas que de repente despontaram como gigantes na fé. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus os capacitou para uma obra especial. O Espírito Santo de Deus veio sobre eles de forma maravilhosa e os encheu para uma obra especial. Aleluia. É diferente, irmãos. É diferente quando o povo de Deus está na dependência do Espírito. É diferente quando o povo de Deus está sendo guiado pelo Espírito. Quando nós fazemos a obra de Deus sem a graça do Espírito, sem a capacitação que vem do Espírito, as coisas vão no tranque e barranco, irmão. É só problema, é só dificuldade, é só prova, é só luta, é só BO que arrebenta para todo lado. Mas quando o Espírito de Deus se alegra do seu povo e se derrama sobre o seu povo, aleluia, os problemas que antes travava a igreja se tornam minúsculos, e a igreja passa por cima, e a igreja avança, e o reino cresce, e as almas se salvam pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Quantos homens no passado foram cheios do Espírito para realizar uma obra específica? Poderíamos falar de Davi. 1 Samuel, capítulo de número 16,
versículo de número 13. A palavra do Senhor Deus vai dizer: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aí fica a pergunta: mas Davi não era servo de Deus antes disso? Era. Davi não era um homem, um jovem que temia a Deus antes disso? Temia, era um servo de Deus autêntico. Mas existe uma diferença muito grande. Quando aquele homem, aquela mulher que serve a Deus, que serve a Jesus Cristo, passa agora a ser apoderado pelo Espírito. O Espírito se apodera desta pessoa para capacitá-lo a realizar uma obra especial. O que eu quero dizer com isso? Todos os irmãos, todas as irmãs que estão presentes aqui neste culto, nesta noite, e servem a Jesus Cristo com sinceridade, e servem a Jesus Cristo com fidelidade, não fique preocupado, não se desespere, pensando que talvez por não ser batizado no Espírito Santo e com fogo, você não é morada e templo do Espírito. Não dê ouvidos à voz do inimigo. Todo aquele homem e aquela mulher que um dia aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, passou a ser morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na sua vida, o Espírito Santo habita em você. Quantos podem adorar a Deus por ser morada do Espírito? O Espírito Santo habita na sua vida. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, ele diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Todo homem, toda mulher que aceita Jesus Cristo é templo e morada do Espírito Santo. Assim como era Davi antes de ser ungido por Samuel, assim como eram os discípulos antes do dia de Pentecostes, todos eles tinham em si o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Todos eles eram habitação do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Está escrito no Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo 22, que após ressuscitar, Jesus reúne os seus discípulos. Isto aqui não se trata do batismo no Espírito Santo, isso aqui não se trata do dia de Pentecostes, isto aqui é uma experiência que todo cristão, ao aceitar a Jesus, recebe em sua vida. Jesus reúne os seus discípulos e diz: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Você que serve a Jesus, você que tem temor de Deus, saiba, o mesmo Jesus que assoprou o Espírito Santo sobre os discípulos há 2000 anos atrás, colocou sobre a sua vida também o penhor do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na tua vida, o Espírito Santo vive em você, mas Ele quer te dar mais, Ele quer te capacitar para uma obra especial, e é sobre isso que nós estamos falando nesta noite. Jesus quer te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Jesus quer te dar dons espirituais. Jesus quer te revestir para uma obra espiritual e sobrenatural. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Ele, somente Ele. João não abriu margem, irmãos. João não abriu margem. Mateus capítulo 3, versículo 11: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmão e irmã que está nesse culto nesta noite, você não precisa correr de um lugar para o outro. Você não precisa ir aonde tem um profeta, uma profetisa, um apóstolo, um bispo, seja lá o que for, porque não é estes homens
que batiza no Espírito Santo. Não sou eu, não é o pastor, não é os obreiros que batizam no Espírito Santo. Quem batiza no Espírito Santo é Jesus e somente Ele. Aleluia. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Tinha eu 17 para 18 anos quando me reconciliei. E aí eu iniciei uma busca, fui ensinado assim pelo um presbítero irmão Adelino Cerqueira, um homem muito simples, mas me ensinou: irmão Rodrigo, busca o batismo no Espírito Santo. Irmão Rodrigo, não desiste enquanto você não receber. Me conduziu, me guiou, foi meu tutor. E eu iniciei uma busca, orando em casa, buscando a Deus em casa. E para os irmãos terem ideia do nível da situação, eu sonhava falando em línguas estranhas. Eu sonhava falando em mistério. E um dia, entendam como um sonho espiritual ou não, não estou dizendo que seja. Um dia eu tive um sonho, poucas pessoas sabem disso. E nesse sonho eu via o céu, uma coluna de nuvem no céu, e uma mão, como se fosse as minhas duas mãos assim estendidas, saindo do céu, daquela coluna de nuvem, e me dava uma porção enorme de mel, muito mel, aquele mel amarelinho, doce, 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 mel, muito mel. E eu comi, até que eu enjoei. E quando eu enjoei, aquela mão, do meio daquela mão sai uma voz: agora pegue esse saquinho que eu vou te dar, para você se abastecer, porque vai chegar momentos em que você vai precisar. E eu peguei aquele saquinho, num sonho, seja espiritual ou não, entendam. Peguei, e aquela fonte que jorrava o mel, eu enchi aquele saquinho e guardei. E ali eu entendi que o Senhor Deus estava me dando algum dom espiritual. E ali eu entendi que não faltava muito tempo para mim ser batizado no Espírito Santo. Neste período a minha mãe ainda não servia a Jesus Cristo. E eu fui do Milton Gavete, morava lá na época. Foi bem quando eu voltei morar aqui no estado do Paraná, angustiado, oprimido, fugindo de tudo e de todos, de situações que nem vale a pena falar porque é vergonhosa. E eu desci de a pé para a igreja e participei da escola dominical. E lá no conjunto Semírimos, o pastor Ezequiel, a sua esposa, os irmãos se lembram? No fundo da igreja tinha um cenáculo de oração que ficava aberto em um determinado horário, e você podia entrar a qualquer hora lá e orar. E eu entrei naquele cenáculo, orei, busquei a Deus, chorei na presença do Senhor. Voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, do nada, irmãos, como se fosse uma tempestade de verão, a minha mãe, que sempre foi uma pessoa muito dócil, muito querida, do nada se revoltou contra mim e começou a me xingar. Ela não era crente na época. Minha avó servia a Jesus Cristo na minha infância, minha mãe não. Ia na igreja, mas não tinha se decidido por Cristo ainda. Começou a me xingar, me humilhar, e entre as muitas palavras, dizendo que eu era um falso cristão. E se tem uma coisa que magoa, é quando você é chamado de falso, quando você não está sendo falso. Quando você é falso, não faz mal. Aquilo me feriu, irmão, como seta. Mas eu não fiquei em casa. Deus, por sua graça e misericórdia, colocou no meu coração: volta para a igreja, volta lá para o cenáculo no Semírimes. Eu rachei de a pé, do Milton Gavete, lá de perto do terminal do Milton Gavete, até no Semírimes. Cheguei lá, não tinha ninguém. Subi quietinho, chorando, para o cenáculo de oração. Orei, desabafei na presença de Deus. Voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, chegou a hora de ir para o culto. Eu pensei, depois de um dia tão difícil, tão atribulado, voltei na igreja já 2 vezes a pé. Não é perto, do Milton Gavete, do terminal até a igreja do Semírimes. Falei: quer saber de uma coisa? Hoje eu vou cultuar aqui no Milton Gavete, vou fazer uma visita aqui aos irmãos. Cheguei na igreja, sentei no último banco. Lembro-me como se fosse hoje. Um presbítero que tinha lá no Milton Gavete, por nome de Jefferson. Este irmão depois passou em um concurso dos Correios, foi morar em Rolândia, não sei como está ele agora. Pregando em Oséias capítulo 6, versículo 3. Uma mensagem tranquila, uma mensagem expositiva.
No final da mensagem, ele perguntou: quem quer vir à frente e receber a oração por batismo no Espírito Santo? Eu fui um dos primeiros que fui à frente. Fui por ir, como de costume. Não imaginava, estava arrebentado por dentro. Quando eu cheguei na frente, aquele irmão começou a orar. Jesus me batizou no Espírito Santo naquela noite. Aleluia, aleluia. Creia os irmãos ou não, o pouco que eu sei, que eu entendo das Sagradas Escrituras, abriu-se naquele dia, como se fosse alguém acender uma luz, irmão. Abriu, a mente abriu. É por isso que eu incentivo os irmãos nessa noite a buscarem o batismo no Espírito Santo. Aquele rapaz que era tímido, que tinha vergonha até de dar bom dia, está pregando a palavra de Deus nessa noite para vocês aqui. Isso não vem de mim, é dom de Deus, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é a capacitação que somente o Espírito Santo pode dar ao homem e à mulher. Aleluia, ao Senhor a glória, ao Senhor a honra, ao Senhor o poder e a majestade para sempre na igreja. Aleluia, aleluia. Ele vos batizará. Ele, por isso jovem, confia nele. Por isso, irmão de cabecinha branca, você que ora por batismo com o Espírito Santo, não desanima, confia nele. Ele está aqui nessa noite. Se ele quiser, ele pode te batizar hoje. Se ele quiser, ele pode te batizar amanhã. Se ele quiser, ele pode te batizar no trabalho. Se ele quiser, ele pode te batizar dormindo, você acordar falando em língua estranha, cheio de Deus, cheio do Espírito. Ele é quem batiza no Espírito Santo e com fogo. Aleluia, 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 aleluia. Homens no passado foram cheios do Espírito. Eu falei para os irmãos aqui de Davi. Davi foi cheio do Espírito. O Espírito de Deus, irmãos, se apoderou de Davi. Aleluia. Eu sou apenas um obreiro auxiliar, cooperador, que me alegro com a igreja. Sou grato à igreja aqui do Silvino pela forma como me recebeu e recebeu a minha família. Sou grato ao pastor Ezequiel, aos obreiros, companheiros que me receberam aqui. Mas eu digo aos irmãos: busque o batismo do Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito Santo. Quem era Davi, irmãos? Pastor de ovelha, sujeitinho abandonado pela própria família, um molequinho ruivo. E aí os teólogos judaicos vão dizer que todo homem ruivo em Israel no passado era rejeitado, porque eles dizem que, segundo a história judaica, Adão, o primeiro homem a pecar, era ruivo, e todos os homens ruivos eram tidos como maldito no passado. E Davi era um homenzinho ruivo, desprezado pela própria família, desprezado pela sociedade. Nem o pai se lembrou dele na hora do banquete. Quem era Davi, irmãos? Quem era Davi? Quem sou eu? Quem é os obreiros que estão aqui à minha retaguarda? Quem é os irmãos que fazem alguma coisa na igreja? Nós não somos nada, mas o Espírito Santo capacita os escolhidos. O Espírito Santo capacita aqueles que Ele chamou. Aleluia. Davi foi ungido, o Espírito de Deus se apoderou dele. E aí, irmãos, nós encontramos no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 23, versículo 1 e versículo de número 2, encontramos as últimas palavras de Davi. Não sei se no leito de morte, mas o escritor aqui, ele traduz dizendo as últimas palavras de Davi. Ô irmão, eu já presenciei alguns velórios, já presenciei algumas pessoas na UTI, em estado terminal. E existe uma diferença enorme entre o crente e o não crente nessa hora. Davi vai dizer assim: e estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé. Ele faz questão de citar o nome do pai, porque o nome do pai é um nome insignificante na história de Israel. E ele está dizendo aqui, filho de Jessé, filho de alguém que não significava nada. Diz Davi, filho de Jessé: e diz o homem que foi levantado
em altura. Aleluia. Observe, irmãos, a graça da palavra de Deus, a maravilha que é a palavra de Deus. Não está escrito, diz o homem que subiu. Não está escrito, diz o homem que escalou. Hoje você vê até alguns hinos falando que nós devemos escalar as alturas. Que besteira, que antibíblico. Eu não devo escalar nada, eu não devo subir em nada. É Deus que nos toma pela mão direita e nos faz chegar a qualquer lugar que Ele queira. Ele diz o homem que foi levantado. Levantado por quem? Pelos reis, pela nobreza de Israel. Levantado por quem? Levantado pelos sacerdotes, pelos príncipes? Não, diz o homem que foi levantado por Deus. Aleluia. Levantado por Deus. Irmão e irmã, não procure posição, não procure cargos, não procure honraria. Aleluia. Se coloque como um servo e uma serva nas mãos do Todo-Poderoso, e se Ele quiser te levantar, Ele vai te levantar, porque dele é o poder, a glória e a honra. Ele exalta, Ele abate, Ele faz descer a sepultura e Ele faz tornar a subir dela. Ele tem poder de pegar o nada e tornar alguém importante. Ele tem poder de pegar o pequeno e levantar e fazer ser alguém para a glória do seu santo nome. O homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus, ungido do Deus de Jacó, e suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, a sua palavra esteve na minha boca. Foi cheio de Deus, foi cheio de Deus. Por isso você pega os salmos, você lê o salmo, você chora. Por isso você chora de joelho em volta da tua cama, lendo os salmos de Davi, porque foi cheio de Deus. O Espírito de Deus tomou ele, usou ele, capacitou ele. Aleluia. Aleluia. Poderíamos falar de muitos outros, de José, de Josué, de Daniel. Isso no Antigo Testamento. Homens que foram cheios de Deus para uma obra específica. Mas não era todos. Não era todos. Eram homens e mulheres chamados para uma obra específica. Isso no tempo da lei, no Antigo Testamento. Mas aí nós temos o profeta Joel sendo usado por Deus. Joel capítulo 2, versículo 28 a seguir. Joel sendo usado por Deus. Ele diz assim: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre alguns da igreja. Quem está atento? Quem está comigo aí? O que diz o texto? O que diz o texto, irmãos? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não é mais alguns, é todos. É todos. E aqui, irmão, não interessa se você ora muito, ora pouco, não interessa. Você é cristão? Você serve a Jesus? Então essa promessa é para você. É lógico que quando você ora, é lógico que quando você busca, facilita as coisas. Sim ou não? Mas você acredita que todos lá na casa de Cornélio, no capítulo 10, todo mundo lá estava orando para ser batizado com o Espírito Santo? Eles nem sabiam disso. Está entendendo aí? Deus dá uma visão para Cornélio, dá uma visão para Pedro, reúne os dois no mesmo lugar. Cornélio, que não era bobo nem nada, não era um crente egoísta, que chamou um monte de parente e amigo, encheu a casa. Pedro abriu a boca, começou a pregar. Os caras eram tudo ímpio, os camaradas eram tudo gentil, sequer romano, sequer judeu era. Pedro abriu a boca, começou a pregar, o Espírito de Deus derramou sobre todos, desceu sobre todos, e todos foram cheios do Espírito, e todos falaram em mistério com Deus.
E Pedro diz: como eu posso negar o batismo em água para estes que Deus selou com a sua promessa? Todos derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos velhos, velho que alguém diz, isso aí não dá mais nada. Dá sim. Se for um velho cheio de Deus, é um Simeão na casa do Senhor. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Visões para os jovens. Que visão? Visão do mundo, visão das coisas do mundo, visão do status, da posição que o mundo tem a ofertar, a oferecer. Não, visão do reino, visão de almas, visão de coisas espirituais. Os jovens da igreja precisam ser cheios do Espírito Santo e ter visões. Aleluia, aleluia. E também sobre os servos, os mais pequenininhos da casa. Antigamente eram os escravos, os servos, né? Hoje é aquele um que ganha meio salário, um salário e meio, pequenininho, que ninguém dá nada para ele. De repente Deus levanta ele como pregador, Deus levanta ela como cantora, como missionária, Deus levanta ele como obreiro. E aquele que é pequenininho, às vezes Deus vai usar para abençoar o grandão e o nome dele ser glorificado. Aleluia. Os vossos servos e as vossas servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Deus prometeu, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus prometeu, irmãos. O Pai prometeu, e o Filho cumpriu com a promessa do Pai. Já estou encerrando. Jesus vai ensinar aos seus discípulos a respeito do Espírito Santo. Jesus vai dizer que ele vai rogar ao Pai, e o Pai dará aos seus discípulos o outro Consolador, o Paracletos, aquele que fica no lugar de Jesus, ao lado da sua igreja. Jesus vai dizer que quando o Espírito vier, o Espírito vai ensinar a igreja, vai falar na igreja, vai fazer a igreja lembrar de todas as suas palavras. Por isso, meu irmão e minha irmã, se você tem condições de fazer um curso teológico, faça que é bênção, faça no temor de Deus, faça debaixo da oração, mas não se esqueça, nada substitui a graça do Espírito Santo. Nenhum professor de faculdade vai te fazer lembrar da Bíblia como o Espírito Santo te faz lembrar da Bíblia. Por quê? Porque Ele próprio é aquele que inspirou a palavra do Senhor nosso Deus. Ele próprio é o Criador da Bíblia, e ninguém conhece a Bíblia melhor do que o próprio Criador dela. Aleluia. Jesus vai dizer que o Espírito Santo, quando ele vier, ele não iria falar de si mesmo. João capítulo 16, versículo 13 e 14. E em Lucas capítulo 24, por favor, projeta aí, irmão, 24 de Lucas, versículo 49. Jesus vai dizer: eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Aleluia. O Pai prometeu, eu vou cumprir. Eu não vou envergonhar meu Pai. Eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus ressuscita, diz essas palavras aos discípulos. Jesus vai dizer aos discípulos em Atos capítulo 1, versículo de número 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus vai trazer certeza, confiança ao coração da igreja. E os irmãos conhecem a história. Jesus sobe aos céus após 40 dias com a sua igreja, com seus discípulos, sobe aos céus. Paulo vai dizer que cerca de 500 irmãos contemplaram Jesus, viram Jesus. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. 500 irmãos. Mas chegado o dia de Pentecostes,
Lá estava apenas 120 irmãos. 380 foram fazer qualquer outra coisa, menos esperar na promessa de Jesus. 120 irmãos orando, buscando a Deus. E de repente, aleluia, a Bíblia diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada uma deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. Jesus pode te batizar nesta noite. Jesus pode te batizar amanhã, depois da manhã. Eu não sei quando Jesus vai te batizar, mas uma coisa é certa, irmão: Jesus quer te batizar. Jesus quer te encher do Espírito Santo. Jesus quer, irmão, te capacitar para uma obra especial. As horas se passaram, são 20 horas e 23 minutos, e eu vou encerrar agora. Poderíamos falar da igreja antes e depois deste acontecimento. Poderíamos falar da vida de homens e mulheres antes e depois deste acontecimento. Quem era Pedro antes disso? Quem foi Pedro depois disso? Quem era Paulo no capítulo 9 antes de ser cheio do Espírito? Quem foi Paulo depois de ser cheio do Espírito? Quem era a igreja em Éfeso em Atos capítulo 19 antes de saber a doutrina do Espírito e ser cheia do Espírito? E quem foi a igreja em Éfeso depois de ser cheia do Espírito? Se os irmãos lerem o capítulo 19 de Atos, a Bíblia diz que na cidade de Éfeso, uma das maiores cidades do mundo antigo, tinha apenas 12 crentes, a igreja. Aí Paulo chegou lá e perguntou: vocês já receberam o Espírito Santo quando credes? Paulo está falando aqui do batismo no Espírito Santo, não do dom do Espírito, que é aquele que nós recebemos ao aceitar a Jesus. Eles disseram: nós nem sequer ouvimos falar que exista um Espírito Santo. Paulo ensinou para eles, orou por eles, e eles foram cheios do Espírito Santo, e aquela igreja em Éfeso foi transformada. De 12 irmãos, a Bíblia vai dizer no capítulo 19, você pode ler depois em sua casa, a cidade de Éfeso e as cidades em volta foram abaladas pelo poder de Deus. Se coloque de pé, nós iremos orar. Se você quiser vir à frente, receber oração, são 20 horas e 25 minutos. Vem rapidinho à frente, nós iremos orar. Vem rapidinho à frente, nós iremos orar. Você crê que Jesus batiza no Espírito Santo, irmãos? Você crê que Jesus enche crente no Espírito Santo? Vem à frente, nós iremos orar por você. Você crê que Jesus cura? Você crê que o Espírito Santo liberta? Vem aqui à frente, nós iremos orar por você. Bem rapidinho, irmão, eu não posso estourar o horário, são 20 horas e 26 minutos. Mas vem crendo, vem confiando que este Jesus que prometeu está aqui. Vem confiando que este Jesus que prometeu está aqui. Eu peço aos obreiros para nós descermos orar por esses irmãos. Eu não sei se Jesus vai batizar alguém com o Espírito Santo nessa noite, mas Ele está aqui. E se Ele está aqui, Ele querendo, Ele pode batizar. Ele pode fazer. Feche os teus olhos e comece a glorificar a Deus. Não se preocupe com nada, comece apenas a glorificar a Deus. Feche os olhos, feche os olhos. Comece a mandar glória e aleluia para o céu. Comece a glorificar a Deus. A igreja também, comece a adorar a Jesus. A igreja também, feche os olhos, comece a glorificar a Jesus. Jesus trabalha no meio da glória. Jesus trabalha quando o seu povo glorifica. Feche os teus olhos e comece a falar com Deus. Aleluia, feche os teus olhos e glorifique a Jesus Cristo. Feche os teus olhos e adore a Deus. É só mais alguns minutinhos e nós vamos encerrar. É só mais alguns minutinhos e nós vamos terminar. Jesus passeia no meio da igreja. Jesus está no nosso meio. Feche os teus olhos e adore a Jesus Cristo. Mande aleluia, mande glória a Deus. Diga palavras de louvor a Ele. Diga palavras de exaltação a Ele.
Aleluia. Só se preocupe em adorar a Jesus. Não peça nada, não peça nada. Só adore a Jesus. Só diga o quanto Ele é lindo. Só diga o quanto Ele é bom. Só diga o quanto você precisa dEle. Aleluia, adore a Jesus. Ah, soberano de Israel. Oh Espírito Santo, no nome de Jesus nós estamos aqui, Senhor. No nome de Jesus nós pregamos a Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, Senhor Deus, nós abençoamos estas vidas nesta noite. Oh Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, Senhor, nós não fomos infiéis ao Teu ordenado. Ah, Senhor, não fomos infiéis às Tuas ordens. Espírito Santo, aqui está a Tua igreja. Espírito Santo, aqui está este homem. Espírito Santo, aqui está esta mulher, mandando glórias ao Senhor, adorando ao Senhor. Oh Espírito Santo, agora, Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor que venha encher estas vidas. Nós pedimos ao Senhor que venha se derramar sobre estas vidas. Nós pedimos ao Senhor que venha renovar estas vidas. Oh aleluia. A igreja adore a Deus, a igreja exalte a Deus, a igreja adore a Jesus. Oh aleluia. Jesus cura neste momento, Jesus renova neste momento. Aleluia. Ele está no nosso meio. Oh glória a Jesus Cristo. Oh aleluia, adore a Deus, adore a Deus, adore a Ele, adore a Ele. Não se preocupe em pedir nada. Deixa que os obreiros oram, deixa que os obreiros pedem, deixa que nós oramos. Somente adore neste momento. Aleluia, entre nos céus neste momento, através da tua adoração. Aleluia, 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 aleluia. Manda glória, manda glória, manda glória, manda glória ao Espírito Santo, manda glória ao Rei dos Reis, manda glória a Jesus Cristo nosso Senhor. Oh Espírito Santo, Jesus sela com fogo, Jesus batiza no Espírito Santo. Jesus sela este irmão, Jesus enche este irmão, Jesus capacita este irmão. Oh Espírito Santo, nós invocamos o Teu nome, nós invocamos o Teu nome agora. Oh, toda barreira, toda dificuldade, todo pensamento contrário cai por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós invocamos o Senhor, nós invocamos a Tua santa palavra. Cura os enfermos, liberta agora, Senhor. Abre porta onde não tem porta. Oh aleluia. Aleluia. Aleluia, adore, 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 adore. Adore, só mais um momento, adore. Adore a Ele, aleluia. Aleluia, levante a tua mão ao céu e adore a Jesus. Levante a tua mão ao céu e adore a Jesus. Levante a tua mão ao céu e adore a Jesus. Aleluia, aleluia. Jesus enche homens e mulheres aqui, Jesus. Jesus capacita homens e mulheres aqui, Jesus. Jesus, aleluia, batiza no Espírito Santo aqui, Jesus. Jesus conceda dons espirituais ao Teu povo, Senhor. Aleluia, aleluia. Quantos podem adorar a Deus? Quando acaba chamacaia. Aleluia. Jesus deseja avivar o seu povo, irmãos. Vamos continuar buscando. Vamos se afastar do mal. Vamos se afastar das coisas do mundo, irmãos. Jesus vai te encher. Jesus vai te batizar no Espírito Santo. Jesus vai te renovar. Vamos continuar buscando. Aleluia. Vamos ser conservadores. Vamos procurar santificar as nossas vidas. Jesus quer fazer coisa grande no Silvino. Jesus quer levantar homens e mulheres do Silvino para a obra de missões. Aleluia. Quantos podem adorar a Jesus? Eu adoro ao Senhor por sua bondade. Eu adoro ao Senhor por sua misericórdia. Não desista. Continue orando, continue buscando. Jesus é fiel e vai cumprir
a sua promessa sobre a sua vida.